Paz do Senhor. Hoje eu quero começar falando um pouco sobre a história de Sansão. Mas, para entendermos melhor sobre o voto do Nazireu, temos que voltar um pouco atrás e ir lá em Números, capítulo 6, do versículo 1, 2, 3, 4 e 5 e 6, para entendermos melhor sobre o voto de Sansão, o voto do Nazireu. Lembrando que ser nazireu vai muito mais além do que cortar o cabelo. É um voto santo perante o Senhor Deus. Números capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberragem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto de seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelas do cabelo de sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de nenhum morto. Aqui, é o início do voto, que ali nem corpo de morto chegariam, nem mesmo se fosse teu pai e tua mãe, quem fez o voto não poderia se achegar a nenhum morto. E agora nós vamos entrar então na história de Sansão. Sansão, ele era um homem muito forte e que tinha ali desde o ventre da sua mãe o voto do nazireu. Então ali Sansão nunca havia cortado seu cabelo, não comia nada que vinha da vinha, de uvas, nem bebidas fortes, não chegava perto de corpo morto, mas Sansão, ele era um homem muito forte, usado por Deus ali, porque o Espírito de Deus habitava na vida de Sansão. E como eu disse, o voto do nazireu vai muito mais além do que apenas não cortar o cabelo. É um voto santo com o Senhor, e que não poderia ser quebrado. E ali Sansão, ele quebra aquele voto, porque Sansão, ele era um homem separado para Deus, separado de todo o povo de Israel perante o Senhor. E Sansão, ele descumpre algumas partes do seu voto, que lá em Juízes, capítulo 14, versículo 8 e 9, vai dizer: E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e, apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele. E comeram, porém não lhe deu a saber que tomara do corpo do leão. E ali, Sansão já havia matado aquele leão. Quando passou pelo caminho, ali se encheu com enxames de abelha, o leão estava morto. Ali, Sansão já desobedeceu uma parte de seu voto, porque tocou em um corpo de morto, no qual não poderia. Ali ele já desobedeceu a Deus. Começa então a desobediência de Sansão a partir daquele momento. Ali Sansão estava indo tomar uma esposa, Filisteia, casou-se. Aconteceram ali, quem se pegar para ler a história, vai ver tudo que foi acontecido, tudo. Então passa um tempo, Sansão vai até Gaza, conhece Dalila, uma prostituta, se deita com ela, ele, vai se apaixonando, e ali Dalila, ela era uma filisteia, então ela queria a todo custo descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E sim, ali, Sansão tinha suas tranças, ele não podia cortar o seu cabelo. E ali Dalila, então, perguntava. Sansão, então, conta para Dalila que a sua força vinha de seus cabelos, porque ele era nazireu, não passava navalha em seus cabelos. O ponto é que, pelo menos assim, ao meu ver,
a força de Sansão não estava só vindo de seu cabelo, porque não estava presa ao seu cabelo. A sua força vinha de Deus, vinha do Espírito de Deus que habitava nele. Porque a força, sabe, não estava no cabelo, mas sim dentro de Sansão, porque o Espírito de Deus habitava nele. Mas então Sansão escolheu desobedecer a Deus. E ele contou para Dalila que vinha do cabelo a força dele. Mas ao contar para Dalila, ele entristeceu o coração de Deus, porque ele desobedeceu, porque era um voto santo. E ele contou para uma pessoa que, sabe, não queria o bem dele. E é o que acontece nos nossos dias. A gente conta as coisas para algumas pessoas, intimidades nossas com Deus, que Deus muitas vezes fala, não conta. Fica, sabe, ali no secreto entre você e Deus. A gente sai contando. E aí, de repente, dá tudo errado, não acontece, a gente culpa Deus, mas o errado fomos nós, porque contamos, abrimos a nossa boca para pessoas que não eram para ter falado, porque não eram pessoas de confiança, não eram pessoas que queriam o nosso bem. Temos que cuidar com a nossa boca, porque Sansão contou algo para uma mulher que não queria o seu bem, porque Dalila, ela agiu com um coração mau, ela foi uma mulher perversa. Ela foi ali uma mulher ardilosa em palavras, porque ela, ao falar com Sansão, usou de sua beleza para conseguir arrancar da boca de Sansão o que ela queria. E ao descobrir, ela então foi correndo contar aos filisteus, aqueles, né? E ali entraram os soldados, capturaram a Sansão, o prenderam. E ali o Espírito de Deus se afastou de Sansão, porque Sansão havia desobedecido o Senhor, porque a sua força não estava presa aos seus cabelos, a sua força estava dentro dele, porque vinha do Senhor, ele é a nossa força, ele é o nosso refúgio e fortaleza. E Sansão, então, ali desobedeceu ao Senhor, ao tocar um corpo morto, ao fazer coisas que não agradavam ao Senhor, ao então ali se deitar com uma prostituta filisteia, ao contar a ela os segredos de seus cabelos, ao contar a ela uma parte de seu voto, porque era um voto santo com o Senhor. Ele devia ter se guardado, Sansão não deveria ter saído abrindo a boca, ele deveria ter se guardado, cuidado, tomado cuidado com quem ele andava, com quem estava ao seu redor, mas Sansão escolheu desobedecer, ele escolheu caminhar no caminho da desobediência. E muitos de nós fazemos isso quando Deus fala algo, a gente escolhe caminhar na desobediência ao invés de obedecer. E Sansão ali, ele fez isso, ele desobedeceu. Sansão, ele pecou contra Deus, contando coisas íntimas a uma mulher, na qual não havia ali, não tinha carinho por ele, uma mulher que não queria o seu bem, só queria o seu mal. No fim, né, da história, né, da vida de Sansão, Sansão ele reconhece o seu erro e ali ele vai até os filisteus porque estavam tirando sarro, fazendo chacota dele. Então ele ora e fala ao Senhor para que mais uma vez o Senhor o ajudasse. Então o Espírito de Deus mais uma vez entra na vida de Sansão e ali Sansão destrói aquele palácio, matando todo o povo filisteu que ali estava, inclusive também morrendo, né? Porque ele morreu junto ao derrubar aquelas colunas do templo com sua força. Ali o Senhor renovou a força de Sansão, mas que possamos entender que temos que caminhar na obediência, porque ao desobedecermos o Senhor, entristecemos o Espírito Santo. Ele habita em nós e ele se entristece e ele se alegra. Sabe, se fizermos algo que vai o alegrar, ele vai se alegrar, mas se fizermos algo que vai entristecê-lo, ele vai entristecer. Sabe? Então que possamos alegrar ao Senhor, obedecendo e caminhando em obediência, não sendo como Sansão, que desobedeceu, que escolheu caminhar no caminho da desobediência, desonrando a palavra do Senhor, confiando em quem não era para confiar, contando coisas íntimas que não era para ser contadas, que possamos nos calar e ouvir a voz de Deus e obedecê-lo e fazer a tua vontade todos os dias. E não façamos igual a Sansão. É melhor nos calar e tomar cuidado, vigiar sempre com pessoas ao nosso redor. Nem todos querem o nosso bem. E que possamos caminhar todos os dias na presença do Pai, buscando e obedecendo ao Senhor todos os dias. Amém.